Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Tadel. Boa noite e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Vamos falar nessa noite, nesse momento, a respeito de para onde você vai em 2021. Alguém um dia disse: se você está mirando em nada, certamente você irá acertar em cheio. Por isso a necessidade que nós temos de planejar a nossa vida, termos uma agenda, não necessariamente física, mas ter um roteiro de caminhada, né, do que vamos fazer. Então, para saber para onde queremos ir, nós primeiro precisamos saber aonde nós estamos. É assim que acontece quando vamos acionar o GPS para programar um roteiro da nossa caminhada, na nossa viagem. Normalmente o GPS primeiro mostra aonde nós estamos para poder saber qual é o roteiro que vamos percorrer até chegar ao destino que nós queremos. Então a mesma coisa é toda a nossa vida. Eu estou falando com relação à nossa vida espiritual, com relação à nossa vida conjugal, familiar, estudantil, profissional. Em tudo, nós precisamos saber aonde nós estamos e o que nós queremos fazer da nossa vida. É assim também no quesito liderança de célula. Aonde nós estamos com a nossa célula e onde nós queremos chegar. Então, alguém também um dia disse: é muito mais fácil atirar a flecha primeiro e depois desenhar o alvo ao redor do local atingido pela flecha. Uma coisa é certa, a gente no final acaba não errando o alvo, mas em compensação a gente não se locomove, a gente não sai do lugar, a gente não cresce, não desloca, né? Então, o ponto de partida e fundamento de qualquer planejamento de vida é nós estabelecermos o que é de maior valor na nossa vida. E como cristãos que eu e você somos, o maior valor na nossa vida é estar com Deus, é amá-lo. Então, tudo que nós planejarmos fazer da nossa vida, quer seja para o mês que vem, para o final do ano, para daqui a 10 anos, o que deve nortear a nossa vida é o nosso amor a Deus. Porque se amamos a Deus, amamos as coisas de Deus. Então, se o nosso valor é estar com Deus, então eu não vou fazer nenhum planejamento na minha vida que me desvie desse foco, daquilo que é para mim o maior valor para a minha vida. Então, poucas pessoas têm um plano consciente para desenvolver, por exemplo, sua vida espiritual. São poucos. Se nós perguntássemos, o que é que você faz para crescer na vida espiritual? Talvez a pessoa vai dizer: eu vou ao culto todos os domingos, o que já é uma grande coisa, uma disciplina mesmo, mas é insuficiente para te fazer crescer em termos de liderança, em termos de vida espiritual, porque só participar do culto significa que você está se alimentando para manter-se vivo. Mas se nós queremos crescer, nós precisamos de muito mais do que simplesmente se alimentar. A gente precisa fazer exercício, a gente precisa ter os cuidados diários fisicamente para poder crescermos com saúde, né? Crescermos saudavelmente. Espiritualmente não é diferente. Então, cada um de nós temos os nossos valores e a nossa maneira de fazer as coisas, mas precisamos, todos nós, termos um roteiro, como que um passo a passo. É assim na escola, na vida estudantil. Começamos na educação infantil, né? Depois iremos fazer o fundamento, né? O ensino fundamental 1, depois o ensino fundamental 2, depois o curso médio, depois vamos optar por uma faculdade, mas exige um passo a passo, é preciso um planejamento
de vida estudantil. E aí, se você quiser ser um excelente estudante, se você quiser crescer, você tem que, além de fazer um planejamento de onde estudar, quais as matérias estudar no dia a dia na escola, você também precisa de criar uma estratégia de como estudar em casa, estabelecer metas para isso, para poder você crescer e ser um estudante aprovado. Então, acabamos, queridos, nos vendo, se não tivermos um plano, sem foco, distraídos, sem direção. Então, eu quero buscar na Bíblia uma personagem que vai servir de exemplo para cada um de nós nesse momento. Por exemplo, a vida de Daniel. Como era a vida de Daniel? Nabucodonosor e seus exércitos babilônicos, com seus deuses, eles conquistaram Jerusalém e levaram como escravos a maior parte dos habitantes daquela cidade. E no meio dos escravos levados para a Babilônia, foi um jovem adolescente chamado Daniel. Daniel, então, ficou separado de sua família, separado dos seus amigos, dos seus professores, longe de casa, da sua comida, da sua cultura, do seu idioma. Daniel foi levado, então, para estar na corte da Babilônia, e foi enviado, foi mandado, melhor dizendo, para estudar, vamos contextualizar, na melhor faculdade da época. Melhor faculdade da época. E olha que aquela faculdade era muito parecida com as nossas faculdades de hoje, onde os professores não estão apenas preocupados em ensinar matemática, física, mas também traz consigo toda uma ideologia de vida. E é muito comum os conceitos transmitidos numa faculdade ser totalmente antagônicos ao ensino bíblico, aos princípios bíblicos. Então, não quer dizer que um cristão não possa participar de uma faculdade, mas precisa ter um mínimo de estrutura para não ser contagiado, para não ser contaminado com as ideias. Sei disso porque não tem muito tempo que eu deixei a vida acadêmica, agora, por último, e eu sei o quanto eu fui abordado, apesar de não ser uma faculdade federal, e sim particular. Então, eu imagino na federal como que o bombardeio com relação à fé, né? E Daniel sofreu também isso. Ele estudou numa faculdade completamente estranha, numa faculdade totalmente pagã, a maneira de ver o mundo completamente diferente. Lá ele estudou história, matemática, ciência, religião, literatura. Aprendeu também sobre mitos, sobre astrologia, feitiçaria, magia, tudo aquilo que era também proibido lá na nação de Israel, né, no Antigo Testamento. E os sacerdotes e conselheiros pagãos da Babilônia, queridos, educou Daniel na sabedoria deles, na religião deles. Na verdade, era um esforço de assimilação, tanto é que até mudaram o nome de Daniel. E nós sabemos que Daniel tinha alguns amigos também que tiveram seus nomes mudados, e essa era uma forma de estar trabalhando para mudar a mentalidade na vida de Daniel. Qual era o objetivo da Babilônia? Eliminar a diferença de pensamentos na vida de Daniel como seguidor de Deus e absorvê-lo nos valores da cultura deles. E como foi que Daniel resistiu a esse enorme poder da Babilônia? A exemplo dos nossos dias. Como é que nós sobrevivemos a essa pandemia, onde tivemos que ficar alguns meses sem nos reunirmos juntos, sem celebrarmos a Deus juntos? Certamente, aquela pessoa que já aprendeu a se alimentar sozinho, né, a caminhar, mantendo a sua fé, certamente aproveitaram até essa oportunidade para crescer espiritualmente, mas muitos
Muitos esfriaram na fé, desanimaram. Por quê? Porque não tinha um planejamento, uma agenda para fazê-lo crescer espiritualmente. E é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto. Daniel, ele tinha uma gama enorme de tarefas diárias, pesadas responsabilidades de trabalho, com pessoas ali dando ordens a ele o dia inteiro. Mas Daniel, ele tinha um planejamento de vida. Ele não deixou ao acaso o desenvolvimento da sua vida espiritual. Não, ele não estava mais no local onde eles pudessem reunir com irmãos da mesma fé. Ele agora estava na Babilônia. Então, ele tinha que desenvolver um planejamento sozinho, senão ele não sobreviveria. Eu conheço pastores que se desviaram da fé. Eu conheço missionários que no campo missionário desviaram, aprontaram todas lá fora. O que é que faltou a esses homens? Um planejamento de vida, um planejamento de crescimento espiritual, uma prática diária de disciplina espiritual na vida deles. Certamente, se tivesse, manteria, mas uma vez longe da sua igreja, do seu pastor, do convívio com os irmãos, isolados em outra nação, não deve ser fácil se não souber se manter ou se sobreviver espiritualmente sozinho. Então, ele sabia que no mundo em que ele vivia, ele precisava de um planejamento de vida e que desse a ele a sustentação que precisava para continuar firme na sua fé. Então, certamente, ele orientou toda a sua vida pelo mandamento de amar a Deus. Ele não queria fazer nada que pudesse desagradar ao seu Deus. Então, o amor a Deus foi o valor que certamente norteou toda a vida de Daniel, mas ele tinha uma prática diária de oração, e foi essa prática diária que levou a ser jogado na cova dos leões, porque ele não deixou a prática de adorar ao seu Deus, de ler a sua palavra e de estar realizando orações todos os dias. E foi isso que sustentou a vida de Daniel durante todo esse período. Então, certamente, ele teve essa vida de disciplina, marcada pelo valor do temor a Deus. Ele renunciou a certas atividades, como, por exemplo, comer o alimento contaminado do rei, o beber o vinho que o rei oferecia. Ele se empenhou em outras, como o ofício, por exemplo. Quando eu falo ofício, eu estou falando do nosso TSD. Ter uma prática diária de tempo a sós com Deus. E certamente Daniel, quando você lê o livro, você vê claramente que ele tinha essa prática diária. Assim, Daniel alimentou-se espiritualmente, tornou-se um extraordinário homem de Deus em seu ambiente hostil. Então nós precisamos nós precisamos fazer um planejamento de vida. Nós temos que pensar em tempo para ler a Bíblia, orar, cantar louvores ao Senhor, fazer um estudo bíblico, ter um tempo de solitude, de silêncio, a sós com Deus. Mas também eu preciso pensar num tempo de descanso, numa vida mais simples. Quantas pessoas às vezes gastam muito e aí financeiramente acaba se enrolando. Por quê? Porque não tem uma vida simples, não procura ter uma vida de acordo com o que você ganha, E também precisamos ter tempo de brincadeiras, de recreação com os filhos, com os netos, E uma coisa que às vezes nós cristãos às vezes deixamos de fazer, mas que é tão importante. Eu conheço uma família que às vezes sai de férias, leva joguinho, dominó, e ficam brincando entre eles, família. Como isso é salutar, como isso é saudável, como isso é importante. Então, precisamos planejar a vida assim também.
de trabalho, de atividades, de cuidado com o corpo, né? Precisamos ter atividades físicas, precisamos cuidar da nossa saúde emocional, da família, da comunidade, no discipulado, na célula. Precisamos tudo isso, mas não podemos dormir ou esquecer a prática que é fundamental, que é um tempo a sós com o Senhor. Então, o poder de estabelecer alvos aplica-se aos líderes bem-sucedidos e às igrejas que estão crescendo, né, de um modo geral. Precisamos ter todo um planejamento. Por exemplo, nós estamos realizando um planejamento estratégico para curto, médio e longo prazo. Queridos, isso não é só igreja, isso não é só na vida, em todas as áreas. Uma empresa, para poder crescer, precisa ter o seu planejamento estratégico. Não adianta o empresário dizer assim, não, vamos botar aí os produtos para venda e vai dar certo. Não, não é assim. Ele tem que pesquisar que tipo de objeto ele tem que vender, o que é que mais vende naquela região, qual é o valor, qual é a qualidade desses objetos. Tem que se ter um planejamento. Então, por exemplo, a longo prazo, é aonde você quer chegar daqui a alguns anos. Nós estamos fazendo aqui um planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Então, mas eu vou precisar também de ter planejamentos curtos, a curto prazo. O que é que eu vou fazer hoje para poder alcançar amanhã. Então, só para você ter uma ideia, nós estamos lançando um ministério chamado Ministério Atmosfera Profética. O pastor Alexandre é que vai estar cuidando desse ministério. Por exemplo, nós vamos estar já estamos anunciando um culto, uma noite de avivamento, que vai acontecer pelo menos uma vez por mês. Então já temos uma data de 30 de janeiro, o nosso primeiro culto. Mas não basta ter uma equipe de louvor e todo aquele pessoal que certamente vai ter que ter para poder o culto, mas nós vamos precisar de uma equipe de intercessores para estar ajudando o pastor Alexandre. Nós temos um ministério de intercessão, o ministro Adriano é quem cuida desse ministério, mas nós vamos precisar ampliar. Daqui a alguns dias, já até conversei com o Adriano sobre isso, nós vamos ter que convocar pessoas que gostam de orar e que gostariam de estar envolvidos nesse ministério, que certamente é um dos ministérios que mais vai ter, assim, uma ampliação de visão, porque hoje nós estamos com um trabalho no Ministério de Intercessão que se resume praticamente ao momento dos cultos na intercessão ali, mas nós vamos precisar de muito mais pessoas nos ajudando na área da intercessão, né? Então, olha só, o pastor Alexandre já vai lançar a qualquer momento um treinamento, inclusive para essas pessoas que vão querer ser voluntários, né? Até quero já deixar você, querido líder de célula, em liberdade, para estar procurando na sua própria célula pessoas que gostariam de ser voluntários. Talvez pessoas que acham, não se veem nesse ministério, mas até gostariam de estar participando, pelo menos num compromisso de 1 ano, para poder estarmos implantando essa visão de atmosfera profética. Peço a sua ajuda, líder de célula, para poder você nos ajudar. Não importa se é jovem, se é homem, se é senhora, o importante é que queiram estar fazendo esse trabalho, mas para isso terá todo um treinamento ainda a começar nesse mês de dezembro. Brevemente você estará tomando conhecimento disso. Um outro planejamento que estamos fazendo é ampliar o ministério com crianças. Já estivemos conversando, eu mais a ministra Marise, a respeito desse assunto. Vamos querer ampliar bastante a visão de cuidado com relação às crianças. Então, nós já estamos enxergando que até o final do ano, possivelmente, nós estaremos fazendo toda a transição que queremos para ampliar esse ministério. Mas até lá, nós precisamos dar passos
pequenos. Por exemplo, precisamos começar criando uma estrutura para receber as nossas crianças lá na nova sede, lá na BR-101. Então, por isso, no final dessa mensagem, eu vou estar lançando a campanha de construção desse espaço Kids, que nós estamos tanto precisando, né? Já tive uma reunião com os pais, eles já estão conhecendo esse projeto de ampliação do Ministério com Crianças, mas nós precisamos começar como? Construindo as salas, né? Sem essas salas, as nossas crianças não têm esse espaço, a não ser lá na matriz, é o único espaço que nós temos para elas agora. Então, nós precisamos ter passo a passo, quem dera, se nós simplesmente no instalar de dedos, nós conseguíssemos fazer tudo o que a gente deseja. Já pensou? Você quer ser um médico, aí, pá, instalou o dedo, virou médico. Mas não é assim, não é tão simples. São muitos anos fazendo faculdade, depois tendo que fazer residência, para poder então se tornar um médico. É preciso de um planejamento de vida. Queridos, como líder de célula, como líder de ministério, você precisa também ter um plano de ação. Por exemplo, numa célula, você precisa de ter uma data prevista para quando você deseja que a sua célula gere uma outra nova célula. Você precisa ter uma ideia, porque se você não tiver nenhuma ideia, vai passar 10 anos e você não conseguiu multiplicar, porque simplesmente você não quer colocar em prática o planejamento de crescimento, de avanço. E quando você tem conhecimento, você passa para a sua célula poderá te ajudar nesse projeto. Note, eu estou acabando de dizer que eu pretendo ter um ministério com crianças mais amplo, e eu comecei a anunciar agora que eu preciso primeiro de uma sala. Eu estou passando para vocês o que eu estou sonhando, o que eu estou enxergando, qual é a visão que eu estou tendo para o ministério com crianças. É verdade, eu não estou abordando detalhes de tudo que eu estou conseguindo enxergar, até porque o ideal é nós enxergarmos agora o passo a passo. A longo prazo eu sei o que nós queremos, mas quais são os passos que nós temos que dar? Quais são os primeiros degraus que nós temos que subir para poder chegar lá aonde nós queremos? Então o líder que tem isso em ação multiplica muito mais, ele cresce muito mais, porque ele tem um planejamento de vida. Ted Engstrom, ele disse o seguinte: os melhores líderes sempre tinham um trajeto planejado, alvos específicos e objetivos por escrito. Eles tinham em mente a direção na qual queriam seguir. Ele está falando aqui de líderes de sucesso, líderes que cresceram. Ele está dizendo de os melhores líderes, porque eu estou lendo um livro que fala sobre crescimento de célula, e esse é um dos pontos que eu extraí desse livro. Então, queridos, o líder ou o pastor que estabelece alvos, sabe para onde a sua célula ou para onde a sua igreja está indo, e sabe como chegar lá. O pastor David Chu, pastor da maior igreja em células do mundo, lá da Coreia do Sul, ele disse o seguinte: o requisito número 1 para obter crescimento real, crescimento ilimitado da igreja, é estabelecer alvos. Talvez, como eu, você talvez pense assim: não, eu acho que esse pastor está equivocado. Ora, na vida espiritual, a melhor ferramenta que nós temos é a oração, é a palavra. Mas, querido, quando ele fala aqui de estabelecer alvos, ele não está estabelecendo alvos apenas de ganhar vidas, mas ele está estabelecendo alvos
de quanto tempo ele vai gastar em oração. Ele costuma dizer em um dos seus livros, né, muito mais do que números, quando ele fala de oração, ele diz o seguinte, que os seus melhores líderes de célula, quando tiram férias, eles planejam as férias, e eles planejam, por exemplo, quantos dias eles vão passar na montanha de oração. É um local de retiro que eles têm lá, intitulado Montanha de Oração. Então eles passam dias de férias nessa montanha, orando, buscando de Deus estratégias para fazer suas células multiplicarem. E o David Shu, ele recomenda 4 princípios para estabelecermos esses alvos. Primeiro ele diz, estabeleça alvos específicos. E quanto mais específico você for nos seus alvos, mais acertadamente você atingirá esse alvo. Segundo o princípio, ele diz, sonhe com esses alvos. Mas ele explica lá, não apenas sonhe, mas coloque isso no papel. Transforme esse sonho em um planejamento. Como que você vai fazer para chegar nesse sonho de vida que você tem? E o terceiro princípio é, anuncie esses alvos à igreja. Então anuncie esses alvos para a sua célula. E eu tenho sido esse exemplo para vocês, eu estou anunciando os alvos aonde nós queremos chegar. Exatamente para que nenhum de vocês façam força contrária, para que todos nós possamos fazer força para o mesmo lugar. O quarto princípio é, faça os preparativos para alcançar esses alvos. Preparativos para alcançar os alvos. Queridos, as coisas não acontecem automaticamente. Precisamos de um planejamento. George Barna, no seu livro O Poder da Visão, ele deu a seguinte definição de visão. Ele disse, visão é uma imagem retida no olho da sua mente de como as coisas poderiam ou deveriam ser nos dias vindouros. Visão implica uma realidade visível, um retrato de condições que atualmente não existe. Essa imagem é intrínseca e pessoal. Quando você enxerga lá dentro de você, aonde você quer chegar, isso é visão. Quando você consegue ver. E é preciso conseguir transmitir a quem está ao seu redor aonde você quer chegar. Senão a tendência é você ir sozinho. E sozinho a gente até pode ir mais rápido. Mas, junto com outros, nós vamos mais seguro. Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos mais. Então, líder de célula, ore por sua célula, sonhe com ela, peça que Deus lhe revele o desejo dele para com a sua célula nesse próximo ano, que nós iremos iniciar daqui a alguns dias. Daqui a pouco mais de 20 dias estaremos iniciando um novo ano. Então precisamos entender e enxergar para onde queremos ir e para onde vamos conduzir as nossas células. Já ouvimos que líderes que gastam mais tempo diante de Deus são mais eficazes no crescimento da sua célula. Então, líder de célula de sucesso, sabe onde estão indo e sabe também como chegar lá. Por quê? Porque certamente líder de sucesso é um líder que está crescendo espiritualmente, está passando mais tempo com Deus e consegue ouvir a sua voz, a sua direção, consegue andar em espírito para a glória do Senhor. Queridos, eu quero deixar essa palavra para a sua vida como líder, para a sua célula, que a sua célula experimente essa semana de uma reunião bem calorosa e muito alegre na presença do Senhor. Amém. Queridos, antes de fazermos a oração final, eu quero lançar aqui nesse Tadel a nossa campanha
de construção do Espaço Kids. Falamos que iríamos anunciar na ceia do Senhor, mas tínhamos que primeiro fazermos uma reunião com a gestão financeira e administrativa da igreja, e fizemos essa reunião agora, e temos então um parecer de toda a gestão. Fizemos um cálculo, queridos, que nós devemos precisar de aproximadamente 20 mil reais para nós construirmos todo aquele que nós estamos chamando de paredão, que vai encobrir as salas com relação ao auditório, vai fazer a separação entre um e outro. Uma parede um pouco mais cara, porque tem que ter um tratamento acústico, né? Então, por isso, encarece um pouco mais. Mas o meu sonho é que até em janeiro nós não tenhamos apenas um salão ali embaixo para nos reunir, mas nós queremos, pelo menos, o meu sonho é que a gente tenha não só todo o paredão, a parte de baixo e de cima, tendo então um salão em cima aberto e embaixo pelo menos 4 salas. Esse é um sonho que a gente está tendo para chegar final de janeiro nessas condições, porque aí as nossas crianças já poderão estar participando tanto de um salão, quem sabe um culto que nós podemos realizar, como já de algumas salas que poderão ser utilizadas, né? Então, queridos, esse é o sonho. E aí ficamos pensando e chegamos à seguinte conclusão: se 150 pessoas contribuírem num período de 3 meses, num valor de R$50 por mês, nós vamos alcançar a nossa meta de necessidade. A gente consegue alcançar um valor de 20 mil reais. Vou repetir: 150 pessoas contribuindo com R$50 por mês durante 3 meses. Por que nós pensamos em fazer uma campanha de 3 meses, queridos? Porque o material que nós vamos ter que comprar para poder fazer essa obra, nós podemos pagá-la em 3 vezes. Então, por isso, até para poder ficar mais leve na contribuição, nós vamos estar dividindo essa campanha em 3 parcelas: final de dezembro, final de janeiro e final de fevereiro. Esse vai ser o prazo que nós vamos ter para poder estarmos comprando e pagando esse material, né? Então, você pode me perguntar assim: mas pastor, eu queria dar mais do que 50, né? De repente você tem filhos, você tem netos e você tem um interesse de nos ajudar a termos o mais rápido possível essas salas. Não tem problema, queridos, você poderá contribuir com mais, né? Com mais, não tem problema. Nós vamos estar enviando um link para você, né? Nós vamos fazer chegar esse link até o seu líder de célula, e o líder de célula vai encaminhar, viu, querido líderes? Você encaminha o link que vamos estar enviando para a sua célula. E eu quero fazer um pedido muito carinhoso para você, que é líder de célula, que você me ajudasse a ajudar alguns irmãos da célula, que às vezes não tem muito habilidade para poder manusear eletronicamente essas pesquisas assim. Mas por que nós estamos fazendo desse jeito? Porque assim nós receberemos o resultado com mais rapidez, ok? Então, lá vai ter a seguinte opção: R$50, né? Ou outros. E aí, se você quiser dar o valor de R$50, é só clicar no 50, e aí você vai estar entendendo que é R$50, 3 meses, 50 em dezembro, 50 em janeiro, 50 em fevereiro. Total, uma contribuição de R$150. Agora, se você quiser dar mais, ou você de repente, pastor, eu não posso dar R$50, mas eu posso dar 30, eu posso dar 40. Ou então, de repente, você que é pai, tem lá mais de um filho, você quer motivar seu filho a participar,
para que ele entenda que ele contribuiu com a construção. Então, de repente, se você quer que ele te ajude, mas aí é preciso dar um valor menor, então você clique lá em outros, e vai abrir uma janela para poder você escrever ou colocar o valor que você pode contribuir por mês, ok? Então, é simples, mas logo rapidamente nós vamos poder estar trazendo até você um resultado, tá bom? Então, querido, essa é a campanha que lançamos aqui hoje. Peço o empenho e a ajuda de cada líder de célula, até trabalhando pessoalmente com cada pessoa, né, claro, da sua célula, né, claro, dando a ele permissão para ele fazer, a não ser que ele não consiga fazer, aí você se oferece como ajuda, ou você que é líder de célula também, de repente você não sabe também como mexer nesses negócios eletrônicos aí, mas de repente alguém da sua célula pode te ajudar. Se não tiver ninguém na sua célula, pede ajuda ao seu supervisor, enfim, mas peça ajuda e nos ajude a construirmos juntos esse espaço para as nossas crianças. Amém? Vamos orar? Quero orar ao Senhor, quero apresentar a sua vida, a sua célula, e também desde já essa campanha, e que nós possamos ter êxito naquilo que estamos sonhando realizar para o reino de Deus e para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um tempo na presença do Senhor, ministrando a Tua palavra. Pedimos, Pai, que essa palavra possa cair em boa terra e possa ser aplicada em cada mente, em cada coração, nessa hora. Pai, eu abençoo cada líder de célula que está sintonizado, que está ouvindo essa palavra. Coloco também, Pai, diante do Senhor, cada célula que estará se reunindo essa semana. Pai, que esse assunto da construção, ó Deus, do Espaço Kids, possa cair bem no coração de todos, e que todos tenhamos a alegria de sermos participantes nesta obra, que certamente alcançaremos o coração das nossas crianças. Dá-nos, Pai, um restante de noite abençoada na Tua presença, e uma noite de descanso, de sono reparador, e que o Senhor possa alcançar-nos com a graça soberana do Senhor, e que tomemos posição de aplicar o nosso coração nessa palavra, de preparar um planejamento de vida, de crescimento em todas as áreas, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, um beijo no coração, um grande abraço para cada um de vocês, Deus abençoe, tchau, tchau, valeu.